Quando uma greve inesperada na creche força uma mãe sozinha a levar seu filho para o trabalho, na mansão de um milionário obsessivamente organizado, ela nunca imaginou que essa decisão desesperada mudaria 3 vidas para sempre. Prepare-se para esta história de amor emocionante. Deixe nos comentários de onde você está assistindo a este vídeo e faça parte deste momento especial. Luciana apressou o passo enquanto subia a longa alameda arborizada que levava à mansão. Seus saltos baixos, os únicos apresentáveis que possuía, ecoavam no caminho de pedras polidas. O outono pintava as árvores centenárias com tons de âmbar e vermelho, formando um contraste perfeito com o azul límpido do céu. Em qualquer outra circunstância, ela teria parado para admirar a beleza do lugar, mas não hoje. Hoje, cada segundo importava. Respirou fundo e verificou pela 10ª vez se os documentos estavam em ordem na pasta. Seus dedos tremiam ligeiramente, enquanto passava pelas folhas, currículo, cartas de recomendação, certificados de cursos. Esta entrevista era sua última esperança. O imenso portão de ferro forjado à sua frente parecia intimidador, como a entrada para outro mundo. Um mundo ao qual ela claramente não pertencia, mas ao qual precisava desesperadamente ter acesso. O interfone ao lado do portão, discretamente integrado à mureta de pedra, emitiu um som metálico quando ela pressionou o botão. Bom dia, sou Luciana Silva. Tenho uma entrevista marcada com o Sr. Santos às 9 horas. Ela tentou manter a voz firme e profissional, escondendo o nervosismo que sentia. 3 entrevistas fracassadas na mesma semana haviam minado sua confiança. Mas não, podia se dar ao luxo de desistir. Sem resposta verbal, apenas o clique do portão se abrindo automaticamente. Ela havia sido informada pela agência de empregos que Maurício Santos era um homem de poucas palavras e muitas exigências. Meticuloso até a obsessão, disse a recrutadora com uma expressão que mesclava admiração e exasperação. Mas paga melhor que qualquer outro empregador da região, desde que você siga suas regras à risca. Aos 29 anos, Luciana Silva não imaginava que estaria buscando um emprego de empregada doméstica. Com formação em letras pela Universidade Estadual e especialização em edição de textos, havia trabalhado como assistente editorial em uma pequena editora até o nascimento de Lucas. A gravidez não planejada, o abandono do namorado quando descobriu a notícia e a necessidade de cuidar do filho sozinha a haviam levado a escolhas difíceis e dolorosas. A editora não oferecia licença maternidade adequada nem flexibilidade para uma mãe. Após o nascimento do filho, tentou trabalhar como freelancer, mas os pagamentos irregulares e a falta de benefícios tornaram a situação insustentável. Agora, após meses de desemprego e com as economias no fim, estava disposta a aceitar qualquer trabalho que pudesse garantir estabilidade para seu filho de 2 anos. Ao chegar à porta principal de madeira maciça entalhada, uma mulher idosa, de cabelos grisalhos perfeitamente presos em um coque austero e semblante severo a recebeu. Usava um uniforme cinza impecavelmente passado, sem um único vinco. Senhora Carmen Oliveira, governanta. Apresentou-se secamente, sem estender a mão ou oferecer qualquer sorriso de boas-vindas. O Sr. Santos haverá em seu escritório. Siga-me, por favor, e procure não tocar em nada. Enquanto atravessavam o hall de entrada com seu piso de mármore impecável e móveis antigos que pareciam nunca ter sido usados, Luciana sentiu um frio na barriga. Tudo ali gritava riqueza, ordem e perfeição. Nenhum objeto parecia fora do lugar. Os arranjos florais eram simétricos, os quadros perfeitamente alinhados, nem mesmo um grão de poeira ousava pousar nas superfícies polidas. As instruções que recebeu da agência ecoavam em sua mente. O Sr. Santos é extremamente metódico. Tudo tem seu lugar, horário e propósito. Ele valoriza, acima de tudo, previsibilidade e discrição. A senhora Oliveira está se aposentando após 15 anos de serviço, explicou a recrutadora. O Sr. Santos precisa de alguém igualmente confiável e preciso. Não é um trabalho para qualquer pessoa. Passaram por uma sala de estar formal, uma
Sala de jantar com uma mesa longa o suficiente para acomodar 12 pessoas. E uma biblioteca com estantes que iam do chão ao teto. Luciana não conseguia imaginar uma única pessoa vivendo em um espaço tão grande e imponente. Parecia mais um museu do que uma residência. "O Sr. Santos vive sozinho?" Ela se atreveu a perguntar. A Sra. Oliveira lançou-lhe um olhar de reprovação pela pergunta pessoal. "O Sr. Santos valoriza sua privacidade. Sugiro que limite suas perguntas às suas funções caso seja contratada." Luciana assentiu, mordendo o lábio. Começava mal. O escritório era como o restante da casa, impecavelmente organizado. Estantes com livros perfeitamente alinhados por altura e cor, uma escrivaninha de mogno sem um único papel fora do lugar, e grandes janelas que iluminavam o ambiente com luz natural, revelando um jardim geometricamente perfeito lá fora. Atrás da escrivaninha, Maurício Santos se levantou quando ela entrou. Ele não era o que Luciana esperava. Imaginou um homem mais velho, talvez calvo e com óculos, o estereótipo do rico excêntrico. Em vez disso, viu-se diante de um homem relativamente jovem alto, com seus 38 anos, cabelos escuros impecavelmente cortados e terno sob medida. Seus olhos profundos e penetrantes a avaliavam com uma intensidade que a fez sentir-se exposta. "Senhorita Silva", ele disse, indicando a cadeira à sua frente. "Pontualidade é uma qualidade que aprecio." "Obrigada por me receber, Sr. Santos. Seu currículo é incomum para a posição." Ele começou folheando uma pasta que continha suas informações. "Formação superior, experiência em editora. Por que busca um trabalho como empregada doméstica?" Luciana hesitou. Mencionar Lucas agora poderia eliminar suas chances imediatamente. A maioria dos empregadores via uma mãe solteira como um problema em potencial. Faltas, atrasos, emergências. Mas mentir não parecia uma opção. Se conseguisse o emprego, a verdade viria à tona eventualmente. "Sou mãe solo de um menino de 2 anos, Sr. Santos", ela disse finalmente, mantendo o olhar firme. "O mercado editorial não oferece a flexibilidade e estabilidade que preciso neste momento. Sou organizada, meticulosa e aprendo rápido. Preciso de um trabalho que me permita sustentar meu filho adequadamente." Ela esperou ver desaprovação em seu rosto, mas viu apenas uma expressão analítica, como se estivesse calculando variáveis em uma equação complexa. "Onde está seu filho durante o dia?" "Na creche municipal." Ele fez uma anotação em um bloco de notas com uma caligrafia precisa e elegante. "Tem plano B para emergências? Dias em que ele estiver doente ou a creche estiver fechada?" A pergunta a pegou desprevenida. A maioria dos empregadores fingia que esse tipo de problema não existia. "Tenho uma vizinha, que pode ficar com ele ocasionalmente, e estou construindo uma rede de apoio com outras mães da creche", ela respondeu, esperando que soasse mais sólido do que realmente era. Maurício assentiu, fazendo outra anotação. "Trabalho de segunda a sexta, das 8 às 17 horas", ele declarou, mudando abruptamente de assunto. "Raramente nos finais de semana, e sempre com aviso prévio de pelo menos 48 horas. Não recebo visitas em casa, e espero que o mesmo se aplique aos meus funcionários durante o horário de trabalho. Tenho viagens frequentes, mas a rotina da casa deve permanecer inalterada na minha ausência." Ele continuou listando suas expectativas, horários para cada tarefa, produtos específicos a serem usados em cada superfície, o modo como as roupas deveriam ser passadas, a temperatura exata para servir o café. As instruções eram tão detalhadas que Luciana começou a se perguntar se conseguiria memorizar tudo. "O café deve ser servido às 7 precisamente, 92 graus Celsius, moído na hora, 18 gramas para 200 ml de água. Almoço ao meio-dia quando estou em casa, sempre com uma proteína, 2 legumes e uma porção de carboidratos. Jantar às 20 horas, mais leve. Prefiro peixe às segundas e quartas." Luciana anotou mentalmente cada detalhe, impressionada com a precisão quase científica com que aquele homem organizava sua vida. Era como se estivesse tentando controlar cada aspecto de sua existência, eliminando qualquer possibilidade de surpresa ou imprevisto. Para sua surpresa,
Não houve perguntas sobre sua experiência anterior como empregada doméstica, que era nenhuma, além de cuidar de sua própria casa. Em vez disso, ele perguntou sobre sua capacidade de seguir instruções precisas, sua atenção a detalhes e se ela se considerava uma pessoa adaptável. A adaptabilidade é importante, desde que dentro dos parâmetros estabelecidos, ele explicou, sem perceber a contradição em suas palavras. Ao final da entrevista, quando Luciana já se preparava para agradecer a oportunidade e sair sem grandes esperanças, Maurício Santos a surpreendeu. A senhora Oliveira irá se aposentar em 2 semanas. Você começará amanhã para aprender a rotina com ela. Seu período probatório é de 1 mês. O salário é este. Ele deslizou um papel para ela, com benefícios inclusos. Plano de saúde, que cobre dependentes, vale alimentação e transporte. Alguma pergunta? Luciana olhou para o valor proposto e quase deixou escapar uma exclamação. Era quase o dobro do que ganhava como assistente editorial, e os benefícios resolveriam várias de suas preocupações mais imediatas, incluindo o plano de saúde para Lucas. Não, senhor. Obrigada pela oportunidade. Às 8h, então. E assim, numa entrevista de menos de 30 minutos, Luciana conseguiu o emprego que poderia mudar sua vida e a de Lucas. As 2 semanas de treinamento com a senhora Oliveira foram exaustivas e, por vezes, humilhantes. A velha governanta parecia determinada a testar cada limite de Luciana, ensinando-lhe os mínimos detalhes das exigências de Maurício, enquanto deixava claro que não acreditava que a jovem seria capaz de substituí-la adequadamente. O Sr. Santos notará se o travesseiro estiver 1 centímetro fora do lugar, dizia ela, demonstrando a maneira exata de arrumar a cama king size no quarto principal, um ambiente austero em tons de cinza e azul marinho. Ele dorme sempre do lado direito, e os lençóis devem ser trocados a cada 2 dias, não importa se pareçam limpos. O Sr. Santos é um homem de hábitos, explicava a Sra. Oliveira, enquanto mostrava como dobrar os lençóis em cantos perfeitos. Em 15 anos nunca o vi mudar sua rotina voluntariamente. Sabe quantas peças de roupa ele tem? Exatamente 7 de cada item necessário, nem mais nem menos, uma para cada dia da semana. Até suas gravatas são usadas em ordem específica. Por que tanta rigidez? Luciana perguntou, curiosa sobre o homem que raramente via, pois ele saía cedo e voltava tarde, às vezes passando dias em viagens de negócios. A senhora Oliveira hesitou, o que era incomum para a mulher normalmente impassível. Por um momento, seu rosto severo suavizou-se levemente e Luciana vislumbrou algo como afeição em seus olhos. Não me cabe comentar. Mas aprenda isso, menina. Há sempre uma razão para o comportamento das pessoas. O Sr. Santos construiu tudo, o que tem do zero sem ajuda de ninguém. Perdeu os pais muito jovem e foi criado pela avó em condições difíceis. Talvez a ordem seja a única coisa que ele possa controlar completamente. Essa pequena revelação humanizou um pouco a figura distante e intimidadora de seu novo patrão. Durante os dias de treinamento, Luciana raramente o via, exceto de relance, quando ele saía para o trabalho pela manhã ou retornava à noite. As interações eram mínimas, um breve bom dia ou boa noite, e ocasionalmente uma pergunta sobre algum aspecto prático da casa. Na cozinha, a senhora Oliveira mostrou o caderno meticulosamente organizado com as preferências alimentares de Maurício. Ele não gosta de ervilhas, nunca serve ervilhas sob nenhuma circunstância. Abacate apenas nas segundas e quintas. Pão integral pela manhã, exceto aos domingos, quando prefere croissants frescos da padaria francesa no centro. Você precisará buscar a 7. Açúcar, apenas uma colher no café, nunca no chá. Luciana absorvia tudo, anotando quando necessário, impressionada e um pouco alarmada com o nível de precisão exigido. À medida que os dias passavam, Luciana aprendeu a navegar pela rotina da mansão, descobrindo pequenos truques para tornar as tarefas mais eficientes. Sua formação em letras a ajudava a organizar informações de maneira sistemática, e até a senhora Oliveira, relutantemente,
começou a demonstrar aprovação ocasional. Você aprendeu a dobrar as camisas adequadamente. O Sr. Santos ficará satisfeito. Vindo dela, isso equivalia a um elogio. No dia da despedida da Sra. Oliveira, Luciana já dominava todas as rotinas. Maurício, que raramente interagia com ela além do necessário, parecia satisfeito com a transição suave. A Sra. Oliveira me informou que você aprendeu satisfatoriamente todas as funções. Ele comentou durante um raro jantar em que Luciana servia à mesa. Era a primeira vez que falavam diretamente em vários dias. Estou satisfeito. Vindo dele, aquilo parecia o mais alto elogio. Ela notou que, quando ele não estava ativamente dando ordens ou instruções, havia algo quase vulnerável em seus olhos. Uma solidão que toda a riqueza e ordem perfeita não pareciam capaz de preencher. Obrigada, Sr. Santos. Farei o possível para manter tudo como o senhor prefere. Ele assentiu, voltando sua atenção para o prato de salmão grelhado com aspargos. Após alguns momentos de silêncio, ele perguntou, surpreendendo-a. Como está seu filho? Lucas, correto? O fato de ele lembrar o nome do menino a pegou desprevenida. Está bem, obrigada por perguntar. Ele gosta da creche, está aprendendo muitas coisas novas. Que idade ele tem mesmo? 2 anos e 6 meses. Uma idade interessante. Já deve estar desenvolvendo sentenças completas e habilidades motoras avançadas. Ele comentou, como se estivesse discutindo dados de um projeto de pesquisa. Sim, ele fala bastante, embora nem sempre seja compreensível para quem não está acostumado. E adora empilhar blocos, embora tenha mais prazer em derrubar as torres do que em construí-las. Ela sorriu ao pensar no filho. Maurício não retribuiu o sorriso, mas assentiu pensativamente. Desenvolvimento cognitivo normal. Importante. A conversa terminou tão abruptamente quanto começou, deixando Luciana a refletir sobre esse homem enigmático para quem agora trabalhava. Na manhã seguinte, pela primeira vez, Luciana estava sozinha, na mansão, responsável por manter a perfeita engrenagem que era a casa de Maurício Santos, funcionando sem nenhum contratempo. A responsabilidade era intimidadora, mas também havia uma estranha satisfação em saber exatamente o que precisava fazer e quando fazer. Pela primeira vez em muitos meses, sentiu que talvez as coisas finalmente estivessem começando a se estabilizar para ela e para Lucas. A primeira semana como única responsável pela casa transcorreu sem grandes problemas, apesar de alguns pequenos ajustes necessários. Na segunda-feira, o pão integral estava um pouco mais tostado do que o ideal. Na quarta, ela usou o detergente errado para limpar o piso da cozinha, percebendo o erro apenas quando notou uma sutil diferença no aroma. Pequenos deslizes que a fizeram conter a respiração, esperando uma reprimenda que nunca veio. Maurício era exigente, mas não cruel ou irracional como alguns dos patrões sobre os quais ouvira histórias. Quando algo não estava exatamente como ele preferia, simplesmente mencionava o fato de maneira direta e seguia em frente, sem gritos ou ameaças. Havia uma previsibilidade reconfortante, até mesmo em suas críticas. Luciana descobriu que, de certa forma, a precisão e previsibilidade do trabalho tinham seu lado positivo. Ela sempre sabia exatamente o que fazer e quando fazer. Com o primeiro salário, comprou um par de sapatos novos para Lucas, pagou o aluguel atrasado e ainda guardou uma pequena quantia para emergências. À noite, enquanto colocava o filho para dormir em sua pequena casa nos subúrbios, sentia-se grata pela oportunidade, mesmo que o trabalho estivesse longe de ser sua vocação. Viu, meu amor? Sussurrava para Lucas enquanto o cobria. As coisas estão melhorando para nós. Na sexta-feira daquela primeira semana, Maurício a informou que viajaria por 1 semana. Estarei em Xangai para negociações importantes, ele disse, entregando-lhe um itinerário detalhado, impresso em papel fino. Retorno na próxima sexta-feira à noite, provavelmente no voo das 19 horas, o que me colocaria em casa por volta das 21 horas. Ele pausou consultando suas anotações. As instruções para a manutenção da piscina
Estão no arquivo usual, na segunda gaveta do escritório. O jardineiro virá na terça, como sempre. Augusto tem as chaves do depósito de ferramentas. O técnico do ar-condicionado está agendado para a quarta, entre 14h e 14h30. Certifique-se de supervisionar o trabalho. Da última vez, ele deixou resíduos no filtro. Luciana anotou mentalmente cada detalhe, já acostumada com o nível de precisão que seu patrão exigia. Sim, senhor. Tudo estará em ordem para seu retorno. Ele a observou por um momento, como se estivesse prestes a dizer algo mais, mas apenas assentiu e saiu, sua postura impecável como sempre. No sábado, com a mansão vazia, Luciana realizou uma limpeza profunda, aproveitando a ausência de Maurício para alcançar cantos que eram mais difíceis de acessar durante a rotina normal. Havia algo quase meditativo em limpar e organizar aquele espaço enorme, onde cada objeto tinha seu lugar designado. Ela não pôde deixar de notar, no entanto, a ausência de itens pessoais pela casa. Não havia fotografias de família, souvenirs de viagens ou qualquer outro objeto que contasse uma história pessoal. Era como se Maurício existisse apenas no presente, sem passado ou conexões emocionais. No domingo à noite, enquanto preparava o almoço de Lucas para a creche do dia seguinte, cortando cenouras em palitos perfeitamente uniformes, um hábito que havia adquirido inconscientemente em seu novo trabalho, o telefone de Luciana tocou. Era a diretora da instituição, Sra. Raquel, uma mulher normalmente calma, cuja voz agora soava tensa. Sra. Silva, lamento informar, mas a creche entrará em greve por tempo indeterminado a partir de amanhã. Os professores estão protestando contra cortes orçamentários e condições de trabalho. Foi uma decisão tomada em assembleia de emergência esta tarde. Luciana sentiu o chão sumir sob seus pés. O garfo que segurava caiu na tábua de corte com um barulho metálico. Quanto tempo vai durar? Não sabemos ao certo. O sindicato está em negociação com a prefeitura, mas as posições estão bastante distantes. No mínimo uma semana, possivelmente mais. Estamos enviando um comunicado oficial aos pais, mas queria avisá-la pessoalmente porque sei da sua situação. A Sra. Raquel estava ciente de que Luciana era mãe solteira e dependia inteiramente da creche para poder trabalhar. Entendo, Luciana respondeu mecanicamente, tentando processar a informação. Obrigada por avisar. Após desligar, Luciana sentou-se na pequena mesa da cozinha, tentando controlar o pânico crescente. A creche fechada significava que não tinha onde deixar Lucas durante o dia. Não tinha família na cidade. Seus pais moravam a quase 1000 quilômetros de distância e mal conseguiam se sustentar. Suas poucas amigas trabalhavam em período integral, algumas com filhos próprios que também estariam sem creche. Dona Fátima, a vizinha idosa que ocasionalmente ficava com Lucas, estava viajando para visitar a filha em outro estado. Não podia pagar uma babá particular. O salário era bom, mas o aluguel e as despesas com Lucas consumiam boa parte dele, e ela ainda estava pagando dívidas antigas de quando ficou desempregada. Pensou em ligar para Maurício e explicar a situação, mas um medo paralisante a impediu. Ele havia sido claro desde a entrevista inicial. Nada de visitas durante o horário de trabalho. Um bebê certamente seria uma visita indesejada. Além disso, ela ainda estava no período de experiência. Seria demitida sem hesitação, perdendo o emprego que tanto precisava. E Maurício estava do outro lado do mundo, ocupado com negociações importantes. Olhou para Lucas, que brincava alegremente na pequena sala com seus carrinhos de plástico, completamente alheio ao dilema da mãe. Seu rostinho redondo concentrado na brincadeira, os cachinhos caindo sobre a testa. Ele era sua maior alegria e sua maior responsabilidade. "O que vamos fazer, meu amor?" murmurou, mais para si mesma do que para o menino. Luciana passou a noite, em claro, considerando todas as possibilidades. Pediu ajuda em grupos de mães nas redes sociais, tentou contato com agências de babá, até mesmo considerou pedir um adiantamento para pagar alguém temporariamente. Mas nada parecia viável no prazo que tinha. Na manhã seguinte,
tomou a única decisão que lhe parecia possível, por mais arriscada que fosse. Levaria Lucas para a mansão. Maurício estaria fora por mais 4 dias. Ela manteria Lucas no antigo quarto da senhora Oliveira, que ficava afastado das áreas principais próximo à lavanderia, com brinquedos silenciosos, lanches e o tablet com desenhos animados. Talvez conseguisse manter o menino entretido enquanto trabalhava. A casa era imensa, afinal. Dava para esconder um pequeno exército naqueles cômodos, quanto mais uma criança de 2 anos. Será nosso segredo, meu amor, ela explicou ao filho enquanto o vestia na manhã seguinte, escolhendo roupas confortáveis mas silenciosas. Nada de velcro barulhento ou sapatos barulhentos. Mamãe precisa trabalhar e você precisa ficar quietinho como um ratinho. Podemos fazer isso? Lucas, com seus grandes olhos castanhos, sorriu. Ratinho, ele repetiu, rindo da brincadeira e fazendo pequenos gestos com as mãos. Isso mesmo, um ratinho bem silencioso, ela confirmou, tentando transformar aquela situação angustiante em uma aventura divertida para o filho. Vamos levar seus brinquedos favoritos, seus livros e o tablet. Mas você precisa me prometer que vai ficar no quartinho especial que a mamãe vai mostrar. Ok, prometo. Ele assentiu solenemente, embora Luciana duvidasse que compreendesse completamente a seriedade da situação. Ela embalou brinquedos silenciosos, livros de pano, o cobertor favorito dele, lanches não pegajosos, uma muda de roupas extra e o tablet carregado com todos os episódios de sua animação favorita. Olhou para a pequena mochila com forma de dinossauro que continha o futuro de seu emprego e, possivelmente, de sua estabilidade financeira. O coração de Luciana estava disparado quando entraram na mansão pelos fundos, usando a entrada de serviço que dava para a lavanderia. Verificou rapidamente se o sistema de alarme não tinha detectado nada em comum. Maurício tinha câmeras de segurança, mas pelo que ela sabia, elas cobriam apenas o perímetro externo e algumas áreas comuns principais, não os quartos de serviço. Ela rapidamente instalou Lucas no antigo quarto da senhora Oliveira, um cômodo simples, mas confortável, com uma cama de solteiro, um armário pequeno e uma mesa que agora serviria de área de brinquedos. O quarto tinha sua própria pequena janela que dava para o jardim dos fundos, e o mais importante, ficava suficientemente distante das áreas frequentadas pelos eventuais prestadores de serviço. Olha que legal, meu amor. Este será seu cantinho, especial por uns dias, ela disse, tentando soar animada enquanto arrumava os brinquedos. Mamãe vai trabalhar aqui pertinho e virá te ver sempre que puder. Se precisar de alguma coisa, não grite, tá? Só venha até a porta e chame baixinho. Ela demonstrou como ele deveria falar, quase sussurrando. E Lucas achou aquilo extremamente divertido, imitando-a com uma expressão cômica de seriedade. Posso desenhar? Ele perguntou, já pegando seu livro de colorir favorito. Claro, meu amor. E depois vamos assistir um pouquinho de desenho no tablet. Mas lembra, é nosso segredo. Segredo, ele repetiu, levando o dedinho aos lábios no gesto universal de silêncio que havia aprendido na creche. Com o coração apertado, Luciana deixou-o entretido com seus lápis de cor e foi iniciar suas tarefas do dia. A cada poucos minutos, voltava para verificar se Lucas estava bem, dividida entre o medo de ser descoberta e a culpa por deixar seu filho praticamente escondido. O menino, normalmente agitado, pareceu compreender a gravidade da situação e se comportou surpreendentemente bem nos primeiros dias. Talvez fosse a novidade do ambiente, ou talvez ele sentisse a ansiedade da mãe e intuísse que precisava cooperar. Na terça-feira, enquanto Lucas dormia sua soneca da tarde no quarto improvisado, Luciana supervisionava o trabalho do jardineiro Augusto, um senhor de idade que cuidava meticulosamente do gramado e dos arbustos geometricamente aparados. Ela manteve-se tensa durante toda a visita, temendo que Lucas acordasse e decidisse explorar a casa. Algo errado, senhora? Perguntou Augusto, notando sua inquietação. Não, nada. Só verificando se está tudo de acordo com as preferências do Sr. Santos. Ela disfarçou, ajustando o avental nervosamente.
Na quarta, ela conseguiu cumprir todas as tarefas mantendo Lucas invisível, escondendo-o em diferentes cômodos conforme limpava a casa. O técnico do ar-condicionado veio e foi sem incidentes, embora tenha sido necessário manter Lucas trancado no quarto com o tablet no volume mínimo durante a visita. À noite, depois que todos os prestadores de serviço haviam ido embora, ela permitiu que Lucas corresse um pouco pelo corredor de serviço, extravasando parte da energia acumulada durante o dia de confinamento. Seu coração se apertou ao ver a felicidade do filho com esse pequeno momento de liberdade. Crianças não foram feitas para ficarem presas, pensou tristemente. Na quinta, com o céu claro e a temperatura agradável, ela permitiu que ele brincasse um pouco no imenso jardim dos fundos, longe dos olhos dos vizinhos e protegido pelas altas cercas vivas que circundavam a propriedade. Lucas correu pela grama perfeitamente aparada, perseguindo borboletas e rindo com aquela alegria pura e despreocupada que só as crianças possuem. Olha, mamãe! Boleta! Ele exclamava a cada nova descoberta, seus pequenos dedos apontando para os insetos coloridos que dançavam entre as flores cuidadosamente dispostas nos canteiros. Luciana o observava, dividida entre a alegria de vê-lo feliz e o medo constante de ser descoberta. A cada som de motor na rua, seu coração disparava, imaginando que poderia ser Maurício retornando mais cedo do que o previsto. Só mais um pouco, meu amor, ela disse, consultando o relógio. Logo vamos voltar para dentro. Aquele momento, no jardim, foi como um pequeno oásis de normalidade em uma semana de tensão constante. Por alguns minutos, Luciana permitiu-se imaginar como seria se aquela fosse realmente a casa deles, se Lucas pudesse correr livremente pelos espaços sem medo, se ela não precisasse viver essa mentira estressante. Só mais um dia, meu amor, ela disse ao colocá-lo para dormir na quinta-feira, acariciando seus cachinhos enquanto ele lutava contra o sono. Amanhã o patrão volta, mas só à noite. De manhã arrumaremos tudo e ninguém saberá que estivemos aqui. Gosto daqui, murmurou Lucas sonolento. Casa grande. Eu sei, querido, mas não é nossa casa. Precisamos respeitar as regras do dono. Dono não gosta de ciança? Perguntou ele com aquela lógica simples e direta das crianças pequenas. Pergunta pegou Luciana desprevenida. Como explicar a uma criança de 2 anos os complexos arranjos sociais e econômicos que os colocavam naquela situação? Não é isso, ela tentou explicar. É que cada lugar tem suas regras. Na creche você precisa fazer a soneca depois do almoço, lembra? No parque não pode pisar nos canteiros de flores. E aqui na casa do Sr. Santos não pode ter crianças. Durante o dia, Lucas pareceu ponderar isso com a seriedade que conseguia reunir em seu rostinho sonolento. Ele não conhece eu, concluiu finalmente. Se conhece, vai gostar. Luciana sorriu diante da confiança inabalável de seu filho. Talvez, ela respondeu suavemente sem acreditar realmente nisso. Agora durma, meu ratinho. Ela beijou a testa do filho adormecido, sentindo-se culpada e aliviada ao mesmo tempo. Haviam sobrevivido à semana. Os prestadores de serviço não haviam notado nada suspeito. Nenhum vizinho havia questionado a presença de uma criança, e a casa continuava tão impecável quanto sempre. Na segunda, ela encontraria uma solução mais permanente, talvez pedindo férias não remuneradas até o fim da greve, por mais que isso comprometesse seu orçamento já apertado. Na manhã seguinte, Luciana acordou com um pressentimento estranho. O céu estava carregado de nuvens escuras, anunciando uma tempestade iminente. O ar pesado parecia prenunciar algo além da chuva que se aproximava. Ela verificou seu celular. Nenhuma mensagem de Maurício alterando seus planos de retorno. Teoricamente, ainda teriam o dia inteiro para arrumar tudo e sair antes de sua chegada prevista. Para as 21h, ela apressou Lucas durante o café da manhã improvisado na cozinha, ignorando seus protestos por mais uma fatia de pão com geleia. Precisamos ser mais rápidos hoje, meu amor. Temos muito o que fazer. Posso levar os caminhãozinhos? Ele perguntou, referindo-se aos pequenos brinquedos de metal que Luciana havia trazido para mantê-lo entretido.
Claro, mas vamos guardá-los certinho. Na mochila depois de brincar, combinado? O menino assentiu, sua boca formando um O perfeito, enquanto mastigava o café da manhã. Luciana começou sua rotina mais cedo, determinada a deixar tudo impecável antes de partir. Havia um nó em seu estômago, aquela sensação incômoda de que algo não estava certo. Enquanto aspirava a sala de estar, Lucas brincava quieto a seus pés com alguns blocos de montar que ela havia trazido de casa. A chuva começava a cair lá fora, batendo nas janelas com intensidade crescente. Foi quando ouviu o som inconfundível de pneus sobre o cascalho da entrada, seguido pelo motor de um carro sendo desligado. Seu sangue gelou nas veias. Ninguém. Deveria vir hoje. O jardineiro já havia feito seu serviço e nenhuma outra visita estava agendada. Antes que pudesse reagir, ouviu o som de chaves na fechadura da porta principal. Apenas uma pessoa além dela tinha aquelas chaves. A porta se abriu. Maurício entrou, o semblante cansado de alguém que pegou um voo noturno e enfrentou uma longa viagem. Usava um terno escuro levemente amarrotado, algo incomum para seus padrões, de perfeição, e carregava uma maleta de couro em uma das mãos. Ele parou abruptamente ao ver a cena. Luciana congelada com o aspirador na mão e um menino de 2 anos sentado no seu tapete persa importado, brincando com blocos coloridos. Por um instante ninguém se moveu. O único som era o zumbido do aspirador, ainda ligado, e a chuva batendo nas janelas. O que significa isso? Sua voz era controlada, mas gélida como o inverno. Luciana desligou o aspirador com mãos trêmulas, sentindo as pernas fraquejarem. Lucas, percebendo a tensão repentina e a presença do estranho, levantou-se e correu para se esconder atrás dela, agarrando-se à sua saia. Senhor Santos, eu posso explicar? Sua voz saiu estrangulada, quase um sussurro. Por favor, faça isso, ele disse, colocando a maleta no chão e cruzando os braços. Seu rosto estava impassível, mas seus olhos queimavam com uma intensidade que a fez estremecer. Luciana respirou fundo, segurando a mãozinha de Lucas que se agarrava à sua perna com força. O menino espiava o estranho com uma mistura de curiosidade e apreensão. A creche do meu filho entrou em greve na segunda-feira, ela começou, tentando manter a voz firme apesar do medo. Foi repentino. Não houve aviso prévio suficiente. Não tenho família aqui nem condições de contratar alguém para ficar com ele. Tentei todas as alternativas possíveis, mas sua voz falhou. Eu não podia perder o emprego, senhor. Não tenho para onde ir se perder este trabalho. As últimas palavras saíram quase como um apelo desesperado. Lucas, sentindo a angústia da mãe, apertou ainda mais sua perna, escondendo o rosto em sua saia. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Maurício olhou para o pequeno Lucas, que o observava com olhos arregalados de medo, e então, de volta para Luciana. Seu rosto continuava ilegível, uma máscara perfeita de controle. Quando termina a greve? A pergunta a pegou desprevenida. Esperava gritos, uma demissão imediata, talvez até ameaças de processo por invasão de propriedade privada. Não uma pergunta prática e relativamente calma. Não sei ao certo, ela respondeu hesitante. A diretora disse que no mínimo 1 semana, possivelmente mais. As negociações mal começaram. Maurício caminhou até o janelão que dava para o jardim, observando a chuva que agora caía em torrentes, transformando o gramado perfeitamente cuidado em poças irregulares. Ficou de costas para ela, pensativo, as mãos nos bolsos da calça. Os segundos se arrastavam, cada um deles pesando como chumbo sobre os ombros de Luciana. Este é um problema, ele disse finalmente, virando-se para encará-la. Minha casa não é lugar para crianças. Há objetos valiosos, escadas sem proteção, produtos de limpeza, tomadas elétricas expostas. Eu sei, senhor, Luciana interrompeu, a ansiedade tornando-a mais ousada do que seria normalmente. Estive muito cuidadosa. Lucas ficou sempre sob minha supervisão e em áreas seguras. Não toquei em nada importante e ele também não. Ele ergueu a mão, interrompendo-a. No entanto, continuou como se ela não tivesse falado, compreendo sua situação.
A agência me informou que você é mãe solo quando a contratei. Foi uma variável que aceitei. Ele pausou, parecendo pesar cuidadosamente suas próximas palavras. Luciana segurou a respiração, esperando o veredito que poderia mudar completamente sua vida. Também reconheço que você se encontrou em uma situação difícil, sem muitas alternativas viáveis. Ele prosseguiu, seu tom analítico, como se avaliasse um problema de negócios. O fato de você ter conseguido manter minha casa funcionando perfeitamente por quase uma semana, enquanto cuidava secretamente de uma criança pequena, demonstra considerável capacidade de organização e eficiência. Ele fez outra pausa, ajustando os óculos que haviam escorregado levemente pelo nariz. Até a greve terminar, ele disse finalmente, o menino pode ficar, com condições. Luciana piscou, incerta se havia ouvido corretamente. Quais condições, senhor? Ele ficará restrito a áreas específicas da casa, seu quarto atual, a cozinha quando necessário e o jardim dos fundos em horários limitados. Você é responsável por garantir que ele não danifique nada e não interfira na rotina normal. Ele não deve fazer barulho durante as horas de trabalho no meu escritório, das 9 horas ao meio-dia e das 14 horas às 17 horas. E esta é uma solução temporária, entendeu? Assim que a greve terminar, voltamos ao arranjo original. Luciana assentiu, vigorosamente, lutando contra as lágrimas de alívio que ameaçavam escapar. Sim, senhor, muito obrigada. Ele é um menino bem comportado. Prometo que não vai causar problemas. Como para contradizê-la, Lucas escolheu aquele momento para derrubar sua torre de blocos, que se espalharam com um ruído surpreendentemente alto pelo chão de madeira polida. O som ecoou pela sala silenciosa como uma pequena explosão. Um pequeno sorriso involuntário apareceu brevemente no rosto de Maurício, tão rápido que Luciana pensou ter imaginado. Era a primeira vez que o via sorrir, se é que aquele breve movimento de lábios poderia ser chamado assim. Veremos, ele disse pegando sua maleta. Estarei no escritório. Preciso trabalhar após o voo. O senhor gostaria de café? Ela ofereceu automaticamente, voltando ao seu papel de empregada. Ou talvez algo para comer. Deve estar cansado da viagem. Café, ele concordou. 92 graus como de costume. Trarei alguns documentos da viagem para arquivar depois. Enquanto ele se afastava em direção ao escritório, seus passos medidos ecoando no piso de madeira, Luciana se abaixou para ficar na altura de Lucas. Viu, meu amor? Vamos poder ficar. Mas temos que ser muito, muito bonzinhos, tá? O dono da casa está deixando você ficar aqui até sua escolinha abrir de novo. Lucas sorriu, revelando seus dentinhos de leite, completamente alheio ao drama que acabava de se desenrolar e às complexas negociações sociais que tinham acabado de determinar seu futuro imediato. Enquanto media cuidadosamente os grãos de café e aquecia a água na temperatura exata, Luciana não podia deixar de se perguntar sobre a reação de Maurício. Por que a tolerância inesperada? O homem que não suportava um travesseiro fora do lugar havia acabado de aceitar uma criança de 2 anos em sua casa perfeitamente organizada. Havia algo mais naquele homem metódico do que ela inicialmente imaginara, camadas que não estavam visíveis na superfície polida que ele apresentava ao mundo. Os primeiros dias da nova situação foram tensos, como uma corda esticada ao máximo, prestes a arrebentar a qualquer momento. Luciana criou uma área de brinquedos no quarto dos fundos, que agora oficialmente pertencia a Lucas durante o dia, e tentava manter o menino lá sempre que possível, especialmente durante os horários de trabalho de Maurício. Comprou giz de cera e papel para desenho, livros de histórias, quebra-cabeças simples e outros brinquedos silenciosos para entreter o filho. Sempre que possível, permitia que ele brincasse no jardim, onde poderia extravasar um pouco da energia inesgotável que parecia pulsar por seu pequeno corpo. Maurício, por sua vez, parecia determinado a ignorar a existência do pequeno visitante, mantendo-se em seu escritório ou em seu quarto. As raras vezes em que cruzava com Lucas nos corredores, ele apenas assentia brevemente antes de seguir seu caminho,
como se o menino fosse mais um dos prestadores de serviço ocasionais da casa. No terceiro dia desse arranjo, algo inesperado aconteceu. Durante o café da manhã, enquanto Luciana preparava a mesa para Maurício, como de costume, pão integral levemente tostado, geleia de frutas vermelhas em um pequeno recipiente de porcelana, café fresco na temperatura exata, Lucas entrou na cozinha e, para horror de sua mãe, caminhou diretamente até a cadeira onde o dono da casa tomava seu café, olhando curiosamente para o homem. "Lucas!" Luciana chamou alarmada. "Volte aqui, filho. O Sr. Santos está ocupado." Mas era tarde demais. O menino já estava parado ao lado da cadeira de Maurício, seus grandes olhos estudando o estranho com a curiosidade destemida que só as crianças possuem. "Oi", disse Lucas com sua vozinha infantil, as sílabas ainda levemente arrastadas como é comum em crianças de sua idade. Luciana congelou, atorrada a meio caminho do prato, esperando uma reação negativa. Mas, para sua surpresa, Maurício baixou o jornal que lia e respondeu: "Bom dia, jovem Lucas." O menino sorriu, encantado por ter seu nome lembrado por aquele homem sério. Maurício não retribuiu o sorriso. Mas havia algo em seus olhos, um suavizar quase imperceptível, que não estava lá antes. "Socos?" perguntou Lucas, apontando para o suco de laranja de Maurício, seu pequeno dedo indicando o copo alto de cristal cheio do líquido alaranjado. Após um momento de hesitação, Maurício assentiu e pediu a Luciana: "Pode servir um pouco de suco para ele, por favor? Em um copo adequado para crianças, suponho que temos algo apropriado?" "Sim, senhor," ela gaguejou, surpreendida pela solicitação. "Temos copos de plástico que trouxe para ele." Enquanto servia um pouco de suco em um pequeno copo colorido, com estampa de dinossauros, Luciana observou a interação com fascínio. Lucas, sem qualquer hesitação ou timidez, puxou uma cadeira e sentou-se ao lado de Maurício, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. "Obrigado", disse o menino quando recebeu o copo, a palavra ainda saindo como "obrigado" em sua pronúncia infantil. "De nada", respondeu Maurício formalmente, como se estivesse falando com outro adulto em uma reunião de negócios. Aquele pequeno momento quebrou parte da tensão. Nos dias seguintes, Lucas começou a aparecer mais pelos espaços comuns da casa. E Maurício, embora ainda mantivesse distância, já não fazia questão de evitar completamente o menino. Luciana notou sutis mudanças na rotina. O volume da música clássica que Maurício costumava ouvir em seu sistema de som de última geração foi reduzido. Alguns objetos mais frágeis foram movidos para prateleiras mais altas. E certa manhã ela encontrou uma pequena cadeira infantil ao lado da mesa de refeições na cozinha. Uma aquisição que certamente não havia feito. "Achei mais higiênico que ele tenha um lugar próprio para se alimentar", Maurício explicou, quando questionado com o olhar surpreso de Luciana, como se fosse uma decisão puramente prática e não um gesto de consideração. Ela apenas assentiu, escondendo um pequeno sorriso. "Muito sensato, senhor." No quinto dia, ao retornar da padaria com os croissants frescos que Maurício apreciava nos domingos, Luciana encontrou uma cena que jamais esperaria ver. Lucas sentado no tapete da sala, observando atentamente enquanto Maurício lhe mostrava como funcionava um pequeno globo terrestre que normalmente ficava em uma das estantes da biblioteca. "Este é o Brasil, onde estamos", explicava ele, girando o globo delicadamente para mostrar o país destacado em verde. "E aqui é a China, onde estive na semana passada." "É longe?" perguntou Lucas, seus dedinhos traçando o contorno dos continentes. "Muito longe, quase do outro lado do mundo", respondeu Maurício pacientemente. "São mais de 17.000 quilômetros de distância." "Quilomelitos", repetiu Lucas seriamente, claramente sem entender o conceito, mas fascinado pela ideia. Maurício não corrigiu a pronúncia errada, apenas continuou a girar o globo, mostrando outros países e oceanos para o menino, completamente absorto na explicação. Havia algo surpreendentemente natural na cena, como se Maurício tivesse uma capacidade escondida de se comunicar com crianças que nunca teve oportunidade de demonstrar antes.
Luciana permaneceu parada na entrada da sala, não querendo interromper o momento. Havia uma expressão no rosto normalmente austero de Maurício que nunca tinha visto antes. Uma espécie de curiosidade intrigada, como se estivesse descobrindo algo novo e fascinante no simples ato de explicar geografia básica para uma criança de 2 anos. Uma semana após o início do arranjo, Luciana estava passando roupa quando recebeu uma ligação da creche. A greve continuaria por pelo menos mais 2 semanas. Seu coração apertou. Por mais que Maurício estivesse tolerando a presença de Lucas e até mesmo ocasionalmente interagindo com ele, ela sabia que sua paciência teria limites. Ninguém com uma casa tão meticulosamente organizada suportaria uma criança pequena por tanto tempo. Com apreensão, ela foi até o escritório para dar a notícia. Bateu suavemente na porta e, ao ouvir o entre distante de Maurício, respirou fundo antes de entrar. Ele estava sentado atrás da escrivaninha, trabalhando em seu laptop, rodeado de documentos perfeitamente alinhados. A luz da tarde entrava pelas janelas altas, iluminando seu perfil concentrado. Desculpe interromper, Sr. Santos. Ela começou hesitante. Acabei de receber um telefonema da diretora da creche. A greve vai continuar por pelo menos mais 2 semanas. As negociações não estão progredindo. Ela segurou a respiração, esperando a reação negativa. Depois de quase 10 dias com uma criança em casa, certamente a paciência dele estaria se esgotando. Para sua surpresa, Maurício apenas assentiu. Já esperava algo assim. As negociações com o município estão travadas no ponto da reposição salarial. O sindicato exige 15%, a prefeitura oferece 7%. Dificilmente chegarão a um acordo rapidamente. O senhor acompanha a situação? Luciana perguntou, surpresa que ele estivesse tão bem informado sobre um assunto que aparentemente não o afetava diretamente. Tenho interesses diversificados, ele respondeu vagamente, fechando um arquivo em seu computador. E gosto de me manter informado sobre questões que impactam meus funcionários. Houve uma leve hesitação antes da última palavra, como se ele tivesse considerado usar outro termo. O arranjo atual pode continuar, ele concluiu, voltando sua atenção para os documentos à sua frente. Lucas não tem causado problemas significativos. Vindo dele, isso equivalia a um elogio entusiástico. Obrigada, senhor, ela respondeu aliviada. Prometo que continuaremos a respeitar suas regras. Quando estava prestes a sair do escritório, Maurício a chamou. Luciana? Era a primeira vez que ele a chamava pelo primeiro nome, em vez do formal Senhora Silva. Sim, senhor. Notei que Lucas gosta do globo terrestre. Tenho alguns livros ilustrados de geografia que podem ser apropriados para a idade dele. Estão na 3ª prateleira da biblioteca, seção infantil. Ela piscou confusa. O senhor tem uma seção infantil na biblioteca? Tenho livros de todas as categorias, ele respondeu, parecendo levemente desconfortável. Literatura infantil também tem seu valor acadêmico. Sinta-se à vontade para pegar o que achar adequado para ele. Obrigada, isso é muito gentil. Ela disse sinceramente. Não é gentileza, é praticidade, ele corrigiu ajustando os óculos. Uma criança entretida é uma criança silenciosa, o que beneficia o ambiente de trabalho. Mas havia algo em seu tom que contradizia suas palavras. Uma suavidade que ele parecia tentar esconder. Naquela noite, uma forte tempestade atingiu a cidade. Os relâmpagos iluminavam o céu em flashes dramáticos e os trovões ecoavam pela mansão como tambores distantes. Luciana tentava acalmar Lucas, que sempre teve medo de tempestades, mas o menino estava inconsolável, agarrado ao seu pescoço, enquanto grossas lágrimas escorriam por seu rostinho assustado. Shhh, é só barulho, meu amor. Ela sussurrava, embalando-o no quarto dos fundos. Mas a cada novo trovão, o menino estremecia e chorava mais forte, enterrando o rosto em seu ombro. Luciana cantava baixinho, tentando distraí-lo com suas canções de ninar favoritas, quando uma súbita queda de energia deixou toda a casa às escuras. O gerador de emergência deveria ter entrado em funcionamento automaticamente, mas por algum motivo falhou.
A escuridão completa só aumentou o terror de Lucas, que intensificou o choro, agarrando-se à mãe com toda a força que seus pequenos braços podiam reunir. Vai passar, meu amor, ela sussurrava, tateando para encontrar a lanterna de emergência, que mantinha na mesa de cabeceira, mas sem sucesso na escuridão absoluta. A porta do quarto se abriu, e a luz de uma lanterna potente iluminou o ambiente. Maurício entrou, o rosto parcialmente na sombra, vestindo um roupão sobre o pijama. A primeira vez que Luciana o via em trajes tão informais. Está tudo bem aqui? Sua voz soava mais suave do que o habitual, quase preocupada. Sim, só que Lucas tem medo de tempestades, explicou Luciana, ainda embalando o menino que soluçava. Ele vai se acalmar logo. Um trovão particularmente forte fez o menino gritar de medo. Um som agudo e desprotegido que parecia ecoar pelo corredor escuro. Para total surpresa de Luciana, Maurício se aproximou, sentando-se na beirada da cama. Posso? Ele perguntou, estendendo as mãos para Lucas, a lanterna agora pousada na mesa de cabeceira, criando um halo de luz amarelada que iluminava parcialmente o quarto. Hesitante, Luciana entregou o filho para Maurício, que acomodou o menino em seu colo com surpreendente naturalidade. Lucas, após um momento de confusão, reconheceu o homem com quem havia brincado com o globo terrestre e, embora não parasse de chorar completamente, sua intensidade diminuiu um pouco. Quando eu era pequeno, Maurício começou com uma voz mais suave do que Luciana jamais havia ouvido. Minha avó me explicou que trovões são apenas nuvens conversando umas com as outras. Lucas ergueu o rosto molhado de lágrimas, intrigado pela nova explicação, diferente da que sua mãe havia oferecido, mas com a mesma ideia básica. Quando as nuvens se encontram, continuou Maurício, elas batem as mãos uma na outra assim. Ele demonstrou com um leve bater de palmas. E isso faz um barulho grande, mas elas são só nuvens tentando dizer olá. O menino olhou para a janela, onde um relâmpago iluminou brevemente o céu, seguido pelo estrondo de um trovão. Instintivamente, ele se encolheu, mas não gritou desta vez. Olá, nuvem, Lucas murmurou, acenando timidamente para a janela, ainda com lágrimas nos olhos, mas visivelmente menos assustado. Maurício sorriu. Um sorriso genuíno e amplo que transformou completamente seu rosto normalmente austero. As linhas de preocupação em sua testa suavizaram-se. Seus olhos ganharam um brilho caloroso, e pequenas rugas de expressão surgiram nos cantos, sugerindo que, em algum momento de sua vida, ele havia sorrido com frequência. Luciana percebeu, com um sobressalto, que nunca o tinha visto sorrir assim. Exatamente, disse Maurício, ajustando Lucas em seu colo para uma posição mais confortável. As nuvens estão apenas dizendo olá umas para as outras. Quer mostrar para sua mãe como as nuvens conversam? Lucas assentiu animadamente, esquecendo momentaneamente seu medo. Ele e Maurício bateram palmas juntos, imitando o som dos trovões em volume cada vez menor, até que o menino estava rindo, completamente envolvido na brincadeira. Luciana observava a cena, uma sensação estranha e quente espalhando-se em seu peito. Era como se estivesse vendo Maurício pela primeira vez. Não o patrão metódico e distante, mas um homem gentil, capaz de acalmar uma criança assustada com histórias e brincadeiras. As barreiras cuidadosamente construídas que ele mantinha ao seu redor pareciam ter caído momentaneamente, revelando algo surpreendente e tocante. A tempestade continuou por horas, e mesmo quando a energia foi restaurada, Maurício permaneceu no quarto, contando histórias para Lucas. Explicou como se formam as tempestades, falou sobre diferentes tipos de nuvens, e até mesmo improvisou uma pequena história sobre uma nuvem chamada Nimbus, que viajava pelo mundo inteiro, conhecendo outras nuvens. Quando a energia voltou quase uma hora depois, Luciana encontrou Maurício ainda sentado na cama, com Lucas adormecido em seus braços. A visão a pegou desprevenida. O sempre controlado e distante Maurício Santos, embalando seu filho com uma expressão de ternura que ela jamais imaginaria ver em seu rosto. Ele dormiu. Maurício sussurrou, como se isso não fosse óbvio. Posso pegá-lo?
ofereceu Luciana, aproximando-se. Não é necessário, ele está confortável, respondeu ele, fazendo nenhum movimento para entregar o menino. Você deve estar cansada. Por que não descansa um pouco? Ficarei com ele até a tempestade passar. Luciana assentiu, ainda atônita com a transformação. Antes de sair, ela não resistiu a perguntar: onde aprendeu essa história sobre as nuvens? Um breve lampejo de melancolia cruzou o rosto de Maurício. Minha avó. Ela me criou depois que meus pais morreram. Eu tinha 4 anos. Era a primeira vez que ele compartilhava algo pessoal. E Luciana sentiu como se uma pequena janela tivesse se aberto, revelando um vislumbre do homem por trás da fachada, metódica e controlada. Obrigada, ela disse simplesmente. Maurício apenas assentiu, seu olhar retornando para o menino adormecido em seus braços. Nos dias que se seguiram, algo mudou sutilmente na dinâmica da casa. Maurício começou a fazer refeições junto com Lucas e Luciana. Ocasionalmente ele perguntava sobre os gostos do menino ou observava suas brincadeiras com curiosidade científica. Certa manhã, Luciana encontrou-o sentado no chão do jardim, mostrando a Lucas diferentes tipos de folhas e explicando suas características com a mesma seriedade com que discutiria negócios. O próprio Lucas desenvolveu uma fascinação pelo tio Mau, como ele chamava Maurício, incapaz de pronunciar o nome completo. O menino o seguia pela casa como uma pequena sombra sempre que podia, imitando seu andar reto e sua postura. 2 semanas se passaram e a rotina da casa havia se transformado completamente. Os horários rígidos de Maurício foram gradualmente flexibilizados para acomodar os ritmos naturais de uma criança pequena. O silêncio sombrio deu lugar a conversas, risadas ocasionais e até mesmo a música infantil durante as refeições. Uma tarde, enquanto Luciana organizava a biblioteca, Lucas adoeceu repentinamente com febre alta. Apavorada, ela preparava-se para levá-lo ao hospital quando Maurício chegou do trabalho. O que aconteceu? Ele perguntou, notando imediatamente a perturbação. Lucas está com febre muito alta. Preciso levá-lo ao hospital. Maurício aproximou-se do menino que tremia no sofá, tocando sua testa com preocupação genuína. Vou pegar meu carro. Será mais rápido que chamar um táxi. No hospital, para surpresa de Luciana, Maurício permaneceu ao seu lado durante toda a espera, utilizando sua influência para garantir atendimento rápido. Quando o médico diagnosticou uma infecção de garganta forte, mas não grave, Maurício pareceu tão aliviado quanto ela. Na volta para casa, com Lucas medicado e adormecido, no banco traseiro, Luciana reuniu coragem para perguntar algo que a intrigava. Por que o senhor está fazendo tudo isso? Seria muito mais fácil ter me demitido quando descobriu sobre Lucas. Maurício dirigiu em silêncio, por alguns minutos, como se ponderasse a resposta. Minha vida sempre foi regida por ordem e previsibilidade. Ele finalmente respondeu. Construí meu patrimônio assim, minimizando variáveis, controlando fatores. Já é eficiente, mas... Ele hesitou. Percebi recentemente que também é incompleto. Ele olhou brevemente pelo retrovisor para Lucas. Seu filho me mostrou algo que eu havia esquecido. A beleza do imprevisível. A alegria nas pequenas descobertas diárias. Coisas que não podem ser medidas, programadas ou controladas. Luciana sentiu um nó na garganta. Era a primeira vez que via Maurício completamente vulnerável, expressando sentimentos em vez de fatos e números. Obrigada, ela disse suavemente, pelo que está fazendo por nós. Pelo contrário, ele respondeu, sou eu quem deve agradecer. Quando chegaram em casa, Maurício insistiu em carregar Lucas até o quarto. Ele cuidadosamente colocou o menino na cama e ajustou o cobertor ao seu redor. Ficarei de olho nele esta noite, ofereceu. Você precisa descansar também. Não é necessário, protestou Luciana. Já fez muito. Insisto, ele disse com firmeza. Tenho uma reunião que pode ser feita por videoconferência. Posso trabalhar daqui mesmo enquanto o observo. Relutantemente, Luciana concordou.
Pela manhã, ela encontrou Maurício adormecido em uma cadeira ao lado da cama de Lucas, seu laptop ainda aberto no colo e uma das mãozinhas do menino segurando firmemente seu dedo. 3 dias após o incidente da doença de Lucas, Luciana recebeu a notícia de que a greve havia terminado. A creche reabriria na segunda-feira seguinte. O alívio inicial logo deu lugar a uma estranha sensação de perda. Nos últimos 25 dias, a mansão fria e estéril de Maurício Santos havia se transformado em algo próximo a um lar. Lucas havia estabelecido seus próprios espaços, um cantinho para desenhar na sala de estar, um local preferido no jardim onde observava formigas, sua cadeirinha na mesa de jantar. E mais surpreendente ainda era a transformação em Maurício, que agora perguntava por Lucas quando o menino tirava sua soneca, que mantinha uma pequena reserva de biscoitos em forma de animais em sua escrivaninha, que ocasionalmente se sentava no chão para construir torres de blocos que inevitavelmente desabavam sob risadas infantis. Quando deu a notícia a Maurício durante o jantar, ela notou um breve lampejo de desapontamento em seu rosto, rapidamente mascarado. "Isso é... bom", ele comentou. "As coisas podem voltar ao normal agora." "Sim", Luciana concordou, sentindo um vazio inexplicável. "Na segunda-feira, tudo volta à rotina original." Lucas, alheio à conversa dos adultos, brincava com seu purê de batatas, desenhando formas no prato. "Tio Mau Castelo", Maurício sorriu. Para o menino, aquele sorriso genuíno que antes era tão raro e agora aparecia várias vezes ao dia. "Muito criativo, Lucas. Mas comida é para comer, lembra?" "Tá bom", o menino respondeu, enfiando uma colherada na boca. Luciana observou a interação, percebendo como havia se acostumado a ver Maurício como parte do pequeno mundo familiar que haviam criado ali. Era difícil imaginar voltar à dinâmica formal de patrão e empregada depois de tudo o que haviam compartilhado. No domingo à noite, enquanto arrumava as poucas coisas de Lucas que estavam espalhadas pela casa, Luciana sentiu lágrimas inesperadas. Ela as enxugou rapidamente, repreendendo-se pela tolice. Este arranjo sempre foi temporário. Era irracional sentir-se triste pelo fim de algo que nunca deveria ter começado. No entanto, ela não conseguia ignorar como seu coração havia se envolvido. Em algum momento, entre o medo da descoberta e a intimidade forçada pela situação, ela havia começado a ver Maurício não como o patrão intimidador, mas como um homem complexo, gentil e profundamente solitário. Um homem por quem, apesar de todas as suas tentativas de manter o profissionalismo, ela havia se apaixonado. Na manhã seguinte, Luciana acordou mais cedo que o habitual para preparar Lucas para seu retorno à creche. O menino estava inexplicavelmente mal-humorado, recusando-se a se vestir e chamando repetidamente por "tio Mau". "O tio está dormindo, amor", ela explicou pacientemente. "Vamos ver seus amiguinhos hoje, não é legal?" Lucas fez beicinho, cruzando os bracinhos. "Quero ficar com tio Mau." "Não podemos mais ficar aqui durante o dia, Lucas. A casa do tio não é lugar para crianças, lembra? Foi só um arranjo temporário." Luciana suspirou, continuando a arrumá-lo enquanto lutava contra suas próprias emoções conflitantes. Quando finalmente conseguiu vesti-lo e preparar seu café da manhã, Maurício apareceu na cozinha, já impecavelmente vestido como sempre. "Bom dia", ele disse, sua voz neutra, mas seus olhos traindo uma certa melancolia ao observar as mochilas prontas perto da porta. O grande dia de retorno à creche. "Tio Mau!" Lucas correu até ele, agarrando-se às suas pernas. "Não quero ir." Maurício se abaixou até ficar na altura do menino, ajustando delicadamente a gola de sua camiseta. "Seus amigos estão esperando por você, Lucas. E você pode me contar todas as coisas divertidas que fizer quando voltar. Promete que vai estar aqui?" Algo indescritível cruzou o rosto de Maurício. "Estarei aqui." Ele se levantou, virando-se para Luciana. "Posso levá-los. Seria mais prático." "Não é necessário." Ela começou a protestar, mas ele já estava pegando as chaves do carro. "Insisto." A viagem até a creche foi silenciosa, exceto pelos ocasionais comentários de Lucas sobre os carros e prédios que passavam. Na entrada da instituição, o menino abraçou Maurício com força antes de pegar a mão da mãe.
Até logo, Lucas, respondeu Maurício, observando-os até que entrassem no prédio. Quando Luciana voltou ao carro após deixar Lucas, encontrou Maurício pensativo, olhando para a rua através do para-brisa. Ele ficará bem, ela disse, imaginando que a preocupação dele fosse com o menino. Sim, concordou Maurício distantemente. Crianças são adaptáveis. O silêncio no caminho de volta à mansão era palpável. Quando chegaram, Maurício hesitou, antes de sair do carro. As coisas vão voltar ao normal agora, ele comentou, mais para si mesmo do que para ela. É o melhor para todos, Luciana respondeu automaticamente, embora seu coração discordasse. Maurício assentiu, olhando para ela com uma intensidade incomum. É mesmo? Antes que ela pudesse responder, ele saiu do carro, encerrando a conversa. Dias seguintes foram estranhos. A casa voltou à sua ordem meticulosa anterior, mas agora o silêncio parecia opressor, em vez de tranquilo. Maurício retomou seus horários rígidos e sua distância profissional. Embora ocasionalmente Luciana o pegasse, olhando para brinquedos esquecidos de Lucas, que ela ainda não havia guardado, ou para o desenho que o menino havia feito e que ainda estava preso na porta da geladeira. Numa quinta-feira, cerca de 2 semanas após o retorno de Lucas à creche, Luciana recebeu uma ligação que mudaria tudo. Era de uma editora em São Paulo, uma das muitas para as quais havia enviado currículo, meses antes. Estamos impressionados com sua experiência anterior, Sra. Silva, disse a voz do outro lado da linha. Gostaríamos de entrevistá-la para uma posição de assistente editorial sênior. O salário é significativamente maior que sua posição atual. E oferecemos benefícios completos, incluindo creche no local para seu filho. Luciana sentiu uma mistura de emoções. Era a oportunidade que sempre sonhara. Voltar à sua área com um salário que permitiria uma vida confortável para ela e Lucas. Mas significaria mudar-se para São Paulo, a quase 500 quilômetros de distância. Significaria deixar Maurício. Posso dar minha resposta na segunda-feira? Ela pediu, precisando de tempo para processar. Claro, mas não demore. Temos outros candidatos. Após desligar, ela se sentou na cadeira da cozinha, tentando organizar seus pensamentos. Era a escolha lógica, racional, aceitar o emprego. Mas a ideia de nunca mais ver Maurício, de tirar Lucas da vida dele, causava uma dor inesperada em seu peito. Naquela noite, quando Maurício chegou do trabalho, ela reuniu coragem para dar a notícia. Sr. Santos, ela começou formalmente como haviam voltado a se tratar. Preciso informá-lo que recebi uma oferta de emprego em São Paulo. É na minha área original, com ótimo salário e benefícios para Lucas. Ela observou atentamente seu rosto, procurando qualquer reação, mas Maurício manteve sua expressão cuidadosamente neutra. Entendo, ele disse após um momento. Quando precisaria partir? Em 2 semanas, caso aceite. Darei minha resposta. Na segunda-feira. Maurício assentiu, seu olhar fixo em algum ponto distante. É uma excelente oportunidade, você deve aceitá-la. Sim, devo. Ela concordou, sentindo um nó na garganta. Bem, nesse caso, ele continuou, sua voz estranhamente formal. Tenho uma reunião à noite. Não me espere para o jantar. E com isso, ele saiu rapidamente, deixando Luciana com a sensação de que algo importante havia sido deixado por dizer. No sábado à noite, Luciana estava preparando o jantar para ela e Lucas quando a campainha tocou. Surpresa, pois quase nunca recebiam visitas, ela foi atender ainda usando o avental. Maurício estava parado à sua porta, segurando o que parecia ser uma garrafa de vinho. Senhor Santos, aconteceu algo? Maurício, ele corrigiu. Fora do horário de trabalho. Prefiro que me chame pelo primeiro nome. Confusa, ela deu um passo para o lado, permitindo que ele entrasse em seu pequeno apartamento. Desculpe a simplicidade, ela disse, constrangida pela diferença entre seu modesto lar e a mansão dele. É aconchegante, ele comentou, olhando ao redor com interesse genuíno. Muito mais do que minha casa, na verdade. Lucas, que estava desenhando na mesa da cozinha, ergueu a cabeça ao ouvir a voz familiar. Tio Mau, ele gritou, correndo para um abraço que Maurício retribuiu prontamente,
erguendo o menino nos braços. Olá, Lucas. Senti sua falta, amigão. Luciana observava a cena, sentindo seu coração apertar. Em breve, seriam apenas lembranças um para o outro. O que o traz? Aqui? Ela perguntou quando Maurício colocou Lucas de volta no chão. Ele hesitou. Algo incomum para um homem normalmente tão decidido. Você mencionou que daria sua resposta para a editora na segunda. Ele começou. Antes que tome sua decisão, gostaria de conversar. Havia uma vulnerabilidade em sua voz que ela nunca tinha ouvido antes. Lucas, meu amor, Luciana chamou o filho. Que tal assistir seu desenho favorito enquanto termino o jantar? O tio e eu precisamos conversar. O menino concordou animadamente, correndo para a pequena sala. Quando ficaram sozinhos na cozinha, Maurício colocou a garrafa de vinho sobre a mesa. Gostaria que provasse, ele disse. É uma safra especial. Ela pegou a garrafa, notando que era de fato um vinho caro, mas seu olhar se fixou na pequena caixa que ele agora retirava do bolso do casaco. Luciana, ele começou, sua voz tremendo levemente. Nas últimas semanas percebi algo que nunca imaginei possível. Minha casa, que sempre foi perfeitamente organizada, tornou-se completamente caótica com a presença de Lucas. Minha rotina meticulosamente planejada foi totalmente interrompida. Ele fez uma pausa, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. E foi a melhor coisa que já me aconteceu. Luciana sentiu sua respiração falhar. O que está dizendo? Estou dizendo que quando você e Lucas voltaram para cá, ele gesticulou, vagamente na direção do apartamento. Minha casa voltou a ser apenas um lugar, não um lar. Ele deu um passo à frente, pegando suas mãos nas dele. Estou dizendo que não quero que você vá para São Paulo, que sinto sua falta, e de Lucas, todos os dias, que, pela primeira vez na minha vida, não quero ordem e previsibilidade. Quero o caos, as surpresas e a alegria que vocês dois trouxeram. Ele abriu a pequena caixa, revelando não um anel, como ela meio que esperava, mas uma chave. É a chave da minha casa, ele explicou. Não estou pedindo que seja minha empregada. Estou pedindo que você e Lucas façam dela o lar de vocês também, comigo. Luciana olhou para a chave, e então para o rosto de Maurício. Um rosto que havia se tornado tão querido, que havia aprendido a sorrir e a mostrar emoção. É muito repentino, ela conseguiu dizer, embora seu coração já soubesse a resposta. Eu sei, ele concordou. E entendo se precisar de tempo. Se preferir aceitar o emprego em São Paulo, vou respeitar sua decisão. Mas antes que escolha, queria que soubesse. Eu me apaixonei por você, Luciana. E por Lucas também. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto dela agora. E a diferença entre nós? Você é meu patrão, um milionário. E daí? Ele interrompeu gentilmente. O dinheiro me trouxe conforto, mas nunca felicidade. Você e Lucas me mostraram o que realmente importa. Ele hesitou, e então acrescentou. Se a preocupação é sobre equilíbrio de poder, tenho uma proposta. A editora que estou adquirindo precisa de alguém com seu talento e experiência. Seria um emprego real, baseado em suas qualificações, não em nosso relacionamento pessoal. Luciana o encarou surpresa. Você está comprando uma editora? É um investimento que venho considerando há algum tempo, ele explicou. Mas agora tem um propósito maior. Nesse momento, Lucas voltou à cozinha, abraçando as pernas de ambos. Maurício olhou para Luciana, a pergunta silenciosa em seus olhos. Que você acha, Lucas? Luciana perguntou ao filho, abaixando-se até sua altura. Você gostaria que o tio Maurício ficasse conosco, não só para o jantar, mas para sempre? Os olhos do menino se arregalaram de alegria. Maurício também se ajoelhou, ficando na altura de Lucas, como uma família, se sua mãe concordar. Lucas olhou de um para o outro, com um sorriso que só as crianças possuem. Maurício sorriu, aquele sorriso genuíno que ela havia aprendido a amar. E então, ele perguntou suavemente. Em resposta, ela pegou a chave da caixa e a segurou junto ao coração. Sim, ela disse simplesmente. Para ambas as propostas. 6 meses depois, a mansão de Maurício Santos era irreconhecível para quem a conhecera antes. O jardim formal nos fundos
havia cedido espaço para um playground colorido. A sala de jantar, antes usada apenas para raras refeições de negócios, agora abrigava jantares familiares barulhentos. O escritório de Maurício continuava sendo seu santuário, mas agora tinha uma pequena mesa para Lucas brincar ao lado do papai, como ele agora chamava Maurício. A transformação mais significativa, no entanto, não era no espaço físico, mas nas pessoas que o habitavam. Maurício, o homem que uma vez media seu café pela temperatura exata, agora ocasionalmente tomava leite achocolatado no café da manhã, porque Lucas insistia que era mais gostoso. Seu guarda-roupa impecável agora incluía algumas camisetas casuais para os fins de semana no parque, e não era incomum encontrá-lo no chão da sala, construindo cidades inteiras de blocos. Luciana, por sua vez, florescia em seu novo papel, na editora. Seu talento natural para descobrir novos autores e seu olhar atento para bons manuscritos rapidamente a tornaram indispensável. E embora tecnicamente Maurício fosse o proprietário, ele fazia questão de manter-se afastado das decisões editoriais, respeitando sua autonomia profissional. Quanto a Lucas, ele se adaptou à nova vida com a facilidade que só as crianças possuem. Para ele, era perfeitamente natural que o tio Mal tivesse se tornado papai, que eles tivessem se mudado para a mansão, que sua mãe agora trabalhasse fazendo livros, em vez de limpar a casa. Seu mundo havia expandido, mas permanecia seguro e cheio de amor. Na manhã do casamento, Luciana observava pela janela do quarto, enquanto Maurício e Lucas, ambos vestidos com ternos idênticos, praticavam solenemente a tarefa de Lucas como pajem. Você segura as alianças assim, Maurício demonstrava, e caminha devagar como um cavalheiro. Como um cavalheiro, Lucas repetia seriamente, imitando a postura ereta de Maurício, fazendo-a sorrir. O caminho que os trouxe até ali não havia sido sem desafios. Houve olhares de julgamento de alguns amigos de Maurício que insinuavam que Luciana estava interessada apenas em seu dinheiro. Houve momentos de insegurança dela, temendo não pertencer ao mundo sofisticado dele. Houve até alguns tropeços nas novas dinâmicas familiares, enquanto todos ajustavam suas expectativas e hábitos. Mas a cada obstáculo, seu amor havia se fortalecido. Maurício demonstrou com palavras e ações que a valorizava por quem ela era, não pelo que poderia fazer por ele. Luciana aprendeu a aceitar não apenas o conforto material que ele podia proporcionar, mas também o amor incondicional que oferecia a ela e a Lucas. E no centro de tudo estava Lucas, o pequeno catalisador que havia transformado duas vidas solitárias em uma família. Quando Luciana caminhou até o altar improvisado no jardim da mansão, tendo Lucas como seu pajem de alianças e apenas alguns amigos íntimos como convidados, seu olhar encontrou o de Maurício. Nele, viu não o homem metódico e controlado que conhecera primeiro, mas o homem amoroso e vulnerável que havia descoberto depois. O homem que aprendera a abraçar o caos e a imprevisibilidade da vida familiar. Quem diria, Maurício sussurrou quando ela chegou ao seu lado, que uma greve na creche seria a melhor coisa que já me aconteceu. Luciana sorriu, pensando em como o destino opera de formas misteriosas. Uma mãe desesperada, um patrão inflexível, um pequeno invasor de 2 anos. Ingredientes improváveis para uma história de amor, mas que juntos criaram algo belo e inesperado. Quando trocaram votos, prometendo amar e respeitar um ao outro pelo resto de suas vidas, Lucas observava com olhos arregalados de admiração o menino que, sem saber, havia aberto o coração fechado de um homem e mostrado a ambos os adultos que, às vezes, os planos mais perfeitos são aqueles que nunca planejamos. E assim, onde antes havia uma mansão perfeita, mas vazia, agora existia um lar, com brinquedos ocasionalmente espalhados, risadas frequentes e 3 corações que encontraram um ao outro no mais inesperado dos lugares, porque, no final, os corações mais inesperados são muitas vezes aqueles que se encaixam perfeitamente. Suas interações são muito importantes. Quanto mais você comenta e compartilha, mais conseguimos trazer histórias que tocam o coração.
Escreva seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação especial para você.